falar sobre prioridade. O que é prioridade para você? E como você se prioriza? É o nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para quem é novo aqui, tá chegando agora, caiu de paraquedas, meu nome é Elizabeth, sou mãe solo e dona de casa. Aqui eu compartilho toda a minha rotina e experiência de vida e hoje eu vim aqui compartilhar mais essa experiência com vocês. Fechando o mês de julho aí, né, com mais uma experiência. Espero muito que vocês gostem, me acompanhem até o final. Bora lá para mais um vídeo. Não sei vocês, mas eu cresci com a mentalidade, né? Colocaram na minha cabeça que eu deveria ser boazinha, ajudar todo mundo, nunca falaram não, né? Só que aí, a vida, na verdade, ela é uma escola, né? Ela sempre tá nos ensinando alguma coisa. Basta você ter um olhar, você saber tirar daquela situação um aprendizado e levar para sua vida. Foi o que eu fiz. Aconteceu muitas coisas na minha vida aí e muitas coisas vocês já até sabem, né? Sempre compartilho aqui no canal. E é tipo aquele ditado, né? A vida ensina, dá uns tombos, você se levanta e continua. Mesmo ferida, mas continua, né? Eu não me via como prioridade, eu não me colocava como prioridade. Eu sempre fazia algo para as pessoas. E tudo que eu fazia era para as pessoas, nada ali era para mim. Eu ia em lugares que eu não me sentia bem, que não era para mim, enfim, muitas histórias que tem vídeos aí para trás que eu falo sobre isso, não vou entrar em detalhes, mas o assunto de hoje é só prioridade. Como que eu percebi que isso tinha que ser prioridade na minha vida? Teve um fato que aconteceu, assim, foram vários fatos, né, mas um deles, assim, foi bem profundo. Teve uma época, haviam pessoas que pediam algo, né, pra nós não, né, pra uma pessoa incerta. E essa pessoa, ela sempre ajudava, ela sempre tirava de dentro de casa para poder ajudar outras pessoas. E eu sempre concordava, né? Eu via que eu tava precisando ali em casa, que ia faltar para mim, para os meus filhos, mas mesmo assim eu concordava em ajudar, porque eu fui criada e a minha mentalidade era ajudar o próximo, né? Só que chegou uma hora que eu falei assim, não, isso não tá certo. Porque como que eu vou ajudar uma pessoa lá fora, sendo que dentro da minha casa não tá legal? Dentro da minha casa tá faltando as coisas. Tô passando necessidade. Tá faltando coisa para comer. Por que eu tenho que tirar da minha boca para dar para outra pessoa? Foi quando a chave virou e eu comecei a ver assim que tinha alguma coisa que não tava certo, sabe? Tava errado, mas não tava certo. É tipo isso daí. Comecei a me questionar, né, sobre esses assuntos. Eu falei, não tá certo. E comecei a chamar a atenção. Aí eu comecei a falar que não. Comecei a vir, aos olhos dos outros eu era egoísta. Estava me tornando muito egoísta. E só que aí foi, dentro de todos os questionamentos, eu fiquei falando, né? Eu falei assim, não, antes de eu ajudar qualquer pessoa lá fora, eu tenho que me ajudar. Antes de eu querer o bem de outra pessoa lá fora, eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que estar comendo bem, eu tenho que estar me vestindo bem, eu tenho que estar bem comigo pra mim conseguir ajudar outras pessoas lá fora, né? Pra mim poder dar uma cesta pra alguém, eu tenho que ter o mínimo pra mim comer dentro de casa. E isso não estava acontecendo, entendeu? Então, cheguei a um ponto que eu falei assim, não, isso tá errado e isso tem que mudar. Quando eu comecei a me impor dentro de casa e falar, não, isso eu não quero, não, isso não dá, né? E comecei a falar mesmo, falava, não, antes de eu ajudar qualquer pessoa lá fora, eu tenho que me ajudar dentro de casa, e eu não tô sendo ajudada dentro de casa. E é assim que funciona. E foi assim que eu comecei a me priorizar. Aos olhos de muitas pessoas, como eu já disse, eu era egoísta. E se o fato de você se priorizar, se você colocar em primeiro lugar é ser egoísta, beleza, ótimo. Sou egoísta até hoje. Depois que eu aprendi a ser egoísta com qualquer outra pessoa, sou egoísta mesmo. Só que pra mim não. Eu não sou egoísta comigo. Eu comecei a me colocar em primeiro lugar.
eu comecei a olhar para mim mesma. E se você tá procurando um caminho para você se priorizar, para você chegar onde você quer, se prepara, porque no caminho vai ter muitas pedras. Só que faz o seguinte, pega essas pedras, lá no final você constrói um castelo. E dentro de todos esses tombos que a vida te deu, ninguém vai olhar para você no caminho. Só que eles vão perguntar, vai lá no final, vai falar, nossa, foi tão fácil assim. Só que só você sabe das suas lutas, só você sabe o que você teve que percorrer e o que você teve que deixar para trás, né? Muitas vezes é doloroso você deixar alguém ou algo para trás que você era tanto apegada, mas para você chegar em algum lugar, você tem que se desgrudar, você tem que se colocar em primeiro lugar, olhar para dentro de você, para dentro do seu eu, para dentro do que você quer realmente, para depois olhar para outras pessoas. E se isso é ser egoísta, né? Sim, isso é egoísmo, sim. A partir do momento que eu decidi a ser a minha prioridade, seria realmente prioridade, mesmo antes dos filhos. Por quê? Como que eu vou ajudar os meus filhos se eu não estou bem? Vamos supor que eu peguei que eu fiquei gripada, uma gripe, né? Porque eu já postei alguns vídeos aqui falando que eu não estava bem e tal. Como que eu vou cuidar dos meus filhos se eu estou doente? Isso serve para qualquer área da vida. E depois dessa fase de descoberta, eu parei de falar tudo e passei a falar só o necessário. Parei de fazer tudo para os outros e comecei a fazer o básico para mim, que nem o básico eu fazia até então eu comecei a fazer o básico para mim. Eu parei de criticar as minhas imperfeições e comecei a elogiar o que eu sabia que era bom, o que eu tinha de valor. Aos meus olhos ali no momento não tinha nada que eu gostasse, entendeu? Não tinha nada, mas com o tempo eu fui conseguindo desenvolver esse outro lado meu, entendeu? Então, assim, são nesses detalhes que você percebe que você não tá sendo prioridade. E se elogiar, eu sempre falo isso nos vídeos pra vocês, se elogiar, ele pode parecer bobo, muito bobo aos olhos de algumas pessoas. Mas pra quem tem uma baixa autoestima, pra quem não tem confiança suficiente em si, isso é um poder que você resgata ali dentro de você, que você não tem noção da imensidão que isso tem. E todas as perguntas que eu fiz para mim chegar a essas prioridades foram todas perguntas feitas pelo autoconhecimento. Lembra lá no comecinho, né? Nos primeiros vídeos que eu falei sobre autoconhecimento, tem muitos vídeos aqui, inclusive tem uma playlist que eu falo. Caso você quiser ir lá, dá uma olhada nessas playlists, assiste tudo, que tem muitas coisas lá lá do início até agora, muitas coisinhas assim que se pode pegar pra vida, tudo experiência minha. E algumas perguntas que eu fiz, assim, que eu não consegui me responder, foi o que eu gostava de fazer, o que eu mais gostava em mim, onde eu gostava de ir, sabe? Essas perguntas bobas foram as que me chamou mais atenção. E assim, como que você é a sua prioridade se nem o básico você sabe sobre você mesmo, né? Então, para você ser sua prioridade, você tem que aprender sobre você, você tem que se conhecer, você tem que colocar ali no papel. Gente, eu não vou falar sobre isso agora não. Caso vocês quiserem que eu falo mais aprofundo, que eu coloque aqui as perguntas que vocês que eu usei para mim lá no começo, no meu autoconhecimento, vocês colocam aqui para mim nos comentários, que aí depois eu faço um outro vídeo, porque são muitas perguntas. Essas foram só 3 ou 4 perguntas que eu fiz, mas são muitas perguntas, tá? Caso vocês quiserem que eu fale sobre mais sobre isso, só deixar nos comentários. Aí depois eu faço um outro vídeo falando sobre isso. O primeiro passo de tudo é você se conhecer, né? Você saber qual que você se priorizar, o que você quer para sua vida e colocar em prioridades em primeiro lugar o que te leva ao que te leva ao resultado, tipo, eu quero ter uma alimentação saudável, então o que você tem que fazer primeiro para chegar nessa alimentação? É tudo um passo, e dentro desses passos você tem que incluir na sua rotina. Não é fácil, eu vou falar para você que não é fácil. Faz muito tempo,
que eu venho incluindo, eu desisto, depois eu volto, eu desisto, eu volto. Agora já tá com mais de 15 dias que eu cheguei, assim, peguei uma rotina regrada pra mim, né? Graças a Deus, assim, não desisti, nem penso em desistir, nem penso em desistir. Falar, não, amanhã é um novo dia. Hoje eu não fui, mas amanhã eu vou. Porque se você falar assim, hoje eu não fui, que não sei o que, até desanima. Aí desanima mesmo, aí você não vai mesmo. Mas se você falar assim, não, hoje eu não fui, houve um motivo por eu não ter ido, só que amanhã eu vou. Amanhã, nem que for no primeiro horário, no primeiro minuto. Mas eu não tenho tempo. Gente, o tempo é a gente que faz. Você não é sua prioridade? Então você se coloca em primeiro lugar. Mas eu trabalho o dia todo, eu chego em casa cansada. Beleza. Guarda, entra pra dentro, coloca uma música, vai dançar um pouquinho, agitar um pouquinho, vai fazer um exercício no Google. No YouTube tem vários vídeos de pessoas que ensinam você, que faz atividades físicas ali para você se movimentar dentro de casa. Então faça isso dentro de casa mesmo. Quando tiver um tempinho, quando der certo, você vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa diferente, mas inclua coisas que você gosta. Depois que você fizer todo esse autoconhecimento lá no começo, você saber o que você quer para sua vida, você vai saber se priorizar um pouco mais. No começo, eu sei que é meio um pouco mais confuso, é bem complicado, assim, principalmente no começo, mas não é impossível, você consegue, tá? Eu tô conseguindo, não tá sendo fácil, mas eu tô conseguindo. Vocês sabem que eu tô na correria com a minha mãe, né, 3 vezes na semana, porque ela faz fisioterapia e é longe onde ela mora, então eu tenho que ir lá buscar ela, descer, depois levo de novo. Nesses 3 dias da semana, eu não consigo fazer uma caminhada de 1h20, 1 hora e pouquinho, que nem eu costumo fazer dia de terça e sexta, né? Não, de terça e quinta eu costumo fazer esse horário, assim, 1 hora corrido, 1h10 mais ou menos de caminhada. Esses 3 dias, o que eu faço? Eu vou na pracinha, eu vou na praça que é próximo ali onde ela fica, faço em torno de 20 a 30 minutos de caminhada e corrida, né, intercalando uma coisa e outra, porque corrida eu tô começando agora também, mas caminhada eu já faço. Aí eu venho em casa, tomo um banho rapidinho, como alguma coisa e subo pra buscar ela. Aí eu pego ela, levo ela pra casa dela, aí eu venho pra casa, organizo tudo que eu tenho pra organizar. Depois, 11 horas, eu vou buscar o Otinel na escola, aí eu venho fazer o almoço e à tarde já fica um pouco mais tranquilo. Mas é assim, se eu não fizer, eu já tentei fazer isso à tarde e é complicado, porque à tarde tem as crianças. Às vezes, como à tarde às vezes eu pego algum trabalho, alguma coisa para mim fazer em casa, então na hora que eu vejo já é 6 horas da tarde, já não dá tanto tempo assim. Dá até tempo, mas eu não vou ter muito tempo. E agora tá friozinho, né? E outra, pra mim poder fazer caminhada lá, eu tenho que ficar de olho nas crianças que ficam no parquinho. Então, assim, eu não tenho foco no que eu tô fazendo ali. Por isso que eu tô optando por de manhã. E de manhã eu tive que dar uma mexidinha ali no horário, mas dá certo. Você tem que se priorizar, entendeu? Você tem que saber o que você faz durante o dia. Se você acha que é difícil pra você fazer uma rotina, coloca no papel. Coloca hora e o que você vai fazer. Hora e o que você vai fazer. Porque aí você, agora, pelo menos no início, até você criar esse hábito de horário e rotina, você consegue encaixar as coisas, as suas prioridades dentro dessa rotina que você tem. Eu já levanto cedo, né? Mas antes eu tava tentando levantar muito mais cedo por causa do hábito. Depois eu desisti e falei, não, vou um passo de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não adianta você colocar um monte de coisa no início, porque depois você vai desistir mesmo. Mas coloca aos pouquinhos, vai incluindo aos pouquinhos essa rotina, vai adaptando ali conforme você vai conseguindo, que você consegue, tá? Se priorize. Essa é a nossa meta, se priorizar, tá? Casa, tem outra questão. Casa. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estava muito... Teve uma época que eu tava morando na minha irmã, que eu tava postando muita coisa de casa. Muita coisa de casa. Era minha rotina. Real, era minha rotina, porque era só o que eu fazia. Mas depois que eu mudei pra cá, sabe? Aqui diminuiu o tamanho, não suja tanto que nem lá. Tem algumas coisas assim que me ajudou bastante vir mudar pra cá. Foi quando eu resolvi, falei, não, então eu vou parar um pouco desse foco de dentro de casa e me priorizar um pouquinho, eu vou cuidar um pouquinho mais de mim. E é lógico, eu cuido da minha casa, mas antes de eu cuidar da casa, eu cuido de mim. Lá na outra casa, eu já tava com
começando com esse hábito lá na minha irmã, né? E eu sempre postava que eu fazia caminhada de manhã, né? Algo desse tipo. Só que chegou uma hora, assim, que eu fiquei tão desanimada que eu não fazia mais nada disso. Eu fiquei, acho que uns 15 dias, assim, sem fazer atividade, sem fazer nada. E logo resolveu esse negócio de mudança, mudei, foi o que eu me animei um pouco mais. Mas, assim, vai ter dias de você não tá bem. Vai ter dias de você falar assim, não, hoje eu não vou, hoje eu não quero fazer nada. Se permita também, de vez em quando, isso é bom pra você, pra sua mente, pra você se acalmar, pra você relaxar um pouquinho. Mas no dia seguinte você levanta e fala assim, não, o que eu não fiz ontem, eu vou fazer hoje. Eu vou conseguir fazer hoje. Nem que seja 10 minutos, mas faça algo pra você, por você, tá? Pro seu bem. Aí as pessoas ainda falam assim, ah, mas eu trabalho pra mim, eu estou me priorizando. Não, você não tá trabalhando pra você. Você tá trabalhando pra ganhar dinheiro pra você sobreviver. Isso coloca isso na sua cabeça. Pra cuidar de você é um autocuidado, você tem que se cuidar. Isso é viver, né? Você viu a diferença de sobrevivência e viver? Viver, você vai viver. Os momentos simples da vida, sabe? Um passeio. Isso você tá fazendo algo pra você, por você, né? É uma prioridade. Talvez você tá com a cabeça muito cheia, você quer dar uma volta, esparecer um pouquinho. É uma prioridade, é sua. É um momento relaxante seu. Vai pra academia? Vou pra academia. Vou fazer alguma coisa diferente? É pra você. Agora, esse negócio de você sair pra trabalhar, não, tô fazendo por mim, que eu tô indo trabalhar. Não, isso não é pra você, isso é pra você sobreviver. É diferente de viver. E a gente tem que meio que equilibrar esse negócio aí, né? Porque você vai viver o resto da sua vida trabalhando, e aí? E a vida? A vida vai passar. A vida é tão passageira, e a gente só percebeu isso, sabe quando? Pelo menos eu percebi isso lá na pandemia, no comecinho da pandemia. Cheguei a perder pessoas próximas, mas não família, entendeu? Mas assim, teve muitas pessoas da minha família que ficou ruim de Covid. E infelizmente a gente percebeu nessa época, e a gente percebeu que a vida é muito curta. Mas não que a vida é curta, é que a gente não sabe aproveitar a vida. A gente olha a vida como ter que ganhar dinheiro para pagar conta, para sobreviver. E não é bem assim. Você pode fazer algumas coisas no seu dia a dia que vai te dar prazer, que vai te animar, entendeu? E a partir do momento que a gente começa a ter essa visão, o sentido da vida muda, né? Diz aí pra mim, o que vocês estão achando desses vídeos que eu tô fazendo? Se tá virando alguma chavinha aí na cabeça de vocês, se tá ajudando de alguma forma, tá? Então, recapitulando tudo, vocês já entenderam o que é se priorizar, né? Você começa lá no autoconhecimento, lá no comecinho. Começa a fazer perguntas pra vocês. O que vocês querem da vida? O que vocês estão fazendo aqui nesse plano da Terra? Se vocês fazem alguma coisa pra que vocês gostam, que vocês gostam ali no dia a dia. Feitas essas perguntas, você vai saber o que realmente você gosta, o que é da sua essência. Começa a se priorizar. Hoje eu tenho que limpar a casa. Não, mas antes de eu limpar a casa, eu vou fazer alguma coisa pra mim. Eu vou pintar, eu vou colocar um creme no meu cabelo, deixar ele agindo enquanto eu limpo a casa. Não, eu vou fazer uma caminhada, eu vou no salão, eu vou fazer qualquer coisa. Mas te coloque em primeiro lugar. Agora eu tô fazendo isso, eu tô conseguindo fazer isso, ó. Hoje mesmo, eu até compartilhei lá no Insta. Inclusive, vou deixar meu Insta, meu arroba aqui, caso você quiser ir lá me seguir também. Sempre, de vez em quando eu dou umas sumidas, mas eu sempre tô lá compartilhando algo lá nos stories, no feed também. Eu até comentei lá, né? Porque assim, antes, gente, eu não saía de casa se eu não organizasse a casa. Se a casa tinha que estar pelo menos organizada. Vocês lembram, né? Lá pelo menos até ali, quando eu tava na minha irmã, era desse jeito. Até no comecinho, quando eu mudei pra cá, eu tava sendo assim. Assim, quando eu vou pra minha mãe, passar bastante, tipo assim, vou passar o dia na minha mãe, eu até organizo tudo aqui, depois eu vou. Mas hoje foi diferente. Hoje eu tirei um tempinho pra mim. Eu levei as crianças pra escola. Quando eu vou, assim, só pra fazer caminhadas, quando eu não tenho esse compromisso com a minha mãe, eu vou de manhã a pé, levo as crianças na escola, de lá eu já subo fazendo a minha caminhada. Faço 1h e 10 mais ou menos de caminhada e volto pra casa. E hoje eu tirei um tempinho, assim, marquei, faz muito tempo que eu queria marcar, ó, minha sobrancelha. Vocês viram, né? Faz muito tempo que eu não vou. O Abner não era nem nascido ainda, foi a última vez que eu voltei, que eu parei de trabalhar. Eu, inclusive, fiz com essa menina que fez a minha sobrancelha hoje. Fazia na época, né?
E eu tava até conversando com ela faz muito tempo. O Abner tá com 3 anos, vai fazer 4 anos agora. Então já tem mais de 4 anos que eu não tava nem grávida do Abner ainda. Quando eu fiz a minha. Paguei pra fazer minha sobrancelha bonitinha, assim, sabe? Design, fazer um design, um negócio legal. E já tem mais de 4 anos que eu não pagava pra fazer isso. Porque aconteceu um monte de coisa, eu fiquei em casa, eu acabei fazendo por mim mesma. Mas eu sempre fazia em casa pra mim, eu mesmo fazia. Só que eu tava sentindo essa necessidade de pagar pra alguém fazer, entendeu? Porque não é a mesma coisa você fazendo e uma profissional fazer, não é mesmo? E hoje eu fiz isso. Hoje eu fui fazer caminhada, depois eu peguei, fui lá tirar, eu vim em casa, tomei um banho, fui fazer minha sobrancelha, depois eu vim e organizei a casa. Só organizei, depois aí eu fiz as outras coisas que eu precisava fazer. Mas se fosse um tempo atrás, eu não ia sair de casa. Tipo assim, eu tinha ido levar as crianças, eu tinha voltado para casa para organizar a casa, para deixar tudo pronto, que aí eu ia fazer o que eu precisava fazer e normalmente eu não ia marcar tipo 9 horas da manhã, ia marcar um outro horário e vim para casa e depois fazer as outras coisas que eu precisava, mas a caminhada eu não ia, eu já ia deixar ela de escanteio, entendeu? Mas não, gente, vocês não têm noção do salto que eu tô dando, por isso que eu tô vindo aqui comentar com vocês, sabe? Compartilhar esse início de tudo aqui, porque uma que fica de aprendizado aqui registrado, né? E outra que fica de exemplo para vocês também, para quem fala que nunca tem tempo, que trabalha demais, faz alguma coisa. É um conselho para vocês, se priorizem. O vídeo de hoje foi esse. Nunca se esqueça, gente, nunca se esqueça. Não se acabe fazendo para os outros o que os outros não fazeriam por vocês, tá? Se priorize sempre. Isso é um ato de amor próprio, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se é novo, já se inscreva e até o nosso próximo vídeo. Tchau!